Fala pessoal, mais uma Seledena, ou mais um Seledena. Bom, a gente está aqui na concentração da seleção brasileira e eu tenho o privilégio de conversar com os personagens que representam a seleção brasileira nesse momento, não só dentro de campo, mas fora de campo também. E às vezes o trabalho fora de campo ele é muito mais importante do que o trabalho dentro de campo. Aliás, KTO, Liga do Milhão bombando. Se você é um bom palpiteiro, chegou o momento de você provar isso. Por que eu falo dessa questão do ambiente fora do campo? Porque às vezes o ambiente fora do campo ele acaba refletindo dentro do campo, e eu vou ter o prazer agora de conversar um pouco com um dos responsáveis da gestão da seleção brasileira, Rodrigo Caetano. Primeiro, Rodrigo, obrigado. Que isso, mano. Eu sei que na concentração tem muitas demandas, né? Conversar com muita gente, ainda mais nesse período que a seleção brasileira vem vivendo. Mas é importante dizer que você pega uma seleção brasileira conturbada, um ambiente conturbado, e você tendo que ali equilibrar pratos. E hoje você está vivendo um momento mais tranquilo. Eu acho que agora é um processo até a Copa do Mundo muito mais transparente. Estou errado na minha leitura? Obrigado. Eu que te agradeço, perfeita. Primeiro, um prazer estar contigo, te rever. Você sabe que quem acompanha a tua carreira dentro de campo sempre foi seu fã, no meu caso, mas mesmo você deu continuidade a isso, a mesma forma, também agora, né, como comentarista. Então, é importante demais a gente ver atletas, né, de sucesso fazendo essa transição e podendo nos ajudar, justamente abrindo a possibilidade de a gente falar um pouquinho do que nós fazemos nos bastidores, né? Porque você sabe muito bem que muitas das vezes o nosso trabalho ele é resumido no vencer ou não vencer. Exato. Se você não tem Quase sempre. Se você não tem resultado, o que você faz fora de campo não serve de nada, ou ele é julgado como um mau trabalho. E hoje, pegando já o teu gancho, obviamente que nós tivemos um período difícil. Eu estou aqui praticamente 1 ano e 3 meses, de muito aprendizado, porque sempre fui acostumado a trabalhar em clube. Aqui a dinâmica é diferente, mas agora, desde a chegada do Mr. Ancelotti, juntamente, né, com o presidente Samir, a nova gestão, tem nos facilitado bastante nos processos, na agilidade dos processos, e aumentou realmente a nossa autonomia para a tomada de decisão, e com isso o nosso trabalho fica facilitado, porque a gente consegue colaborar mais com os atletas e também com a nova comissão técnica. Exato. Você tem uma experiência muito grande dirigindo clubes, montando equipes vencedoras. O fato de você ter tido a experiência de ser jogador de futebol te ajudou nesse processo? Facilita muito, mesmo não tenha sido um jogador de sucesso, assim, pelo menos na mídia do centro do país, mas me ajuda muito, Denilson. Você sabe que é isso, a questão da linguagem, né? Sim. E você saber como se dirigir o atleta, né, de forma objetiva, e também, né, pela formação acadêmica que eu fui buscar, como me dirigir também aos meus superiores. Sabe que isso faz total diferença, e eu procuro, né, seguir alguns princípios, dentre os quais o que nós, quando éramos atletas, a gente gostaria muito que as pessoas que estivessem no comando nos falassem sempre a verdade, né? Você sabe que o jogador não gosta, Exato, odeia que você não fale a verdade, mesmo que muitas das vezes seja uma verdade que ele não gosta de ouvir, mas ele prefere. Então, esse tipo foi moldando aí a minha forma de trabalhar ao longo desses 22 anos. Quando nós como jogadores, ex-jogadores nesse caso, atletas, obviamente a gente faz um trabalho de excelência no clube para buscar a seleção brasileira, a tal da convocação. Você fez um ótimo trabalho por onde você passou e você chega no ápice, né? Que é ser diretor de futebol de uma CBF, de uma seleção brasileira, com todo o histórico que a seleção brasileira tem. Você falou de 1 ano e pouquinho de trabalho com seleção. Quando você começa a receber essa sondagem para trabalhar na maior entidade do futebol do mundo, como é que foi o teu sentimento? Poxa, foi assim... Primeiro que, como tu mesmo disseste, sempre foi um desejo. Eu não tive a oportunidade nem o talento que você teve para vestir essa camisa como atleta. Então, foi a realização de um sonho, aí já numa outra função, né? O clube que eu estava por último, que é o Atlético Mineiro, o Galo, eu realmente estava numa situação extremamente confortável. 3 anos lá de um trabalho realmente de conquistas importantes, de uma autonomia e confiança por parte lá dos donos do clube. Mas naquele momento foi realmente uma convocação, ou seja, eu fui chamado, né, pelo presidente Edinaldo para coordenar as seleções, e obviamente que eu, com todo o carinho, respeito e gratidão que eu tenho pelo Galo, meu último clube, assim como eu tenho pelos outros pelos quais eu passei, eu não podia jamais deixar essa oportunidade. E mexe com a família, mexe com todo mundo, né, porque acaba que
todos os meus filhos, minha esposa, acabam vivendo, né, esse sonho também. Está sendo bacana. E agora, chegando mais perto da Copa, então, aí realmente a ansiedade toma conta às vezes. Quando a gente está fazendo esse aqui na concentração da seleção brasileira, faltando um ano para a disputa do Mundial, dificuldades acho que a gente não vai ter de classificar, acho que o caminho agora é de como que a gente vai classificar, até por toda a tua experiência no futebol, seleção brasileira não basta só vencer, né? Tem que convencer. Com a chegada de Ancelotti, você acha que a gente vai conseguir daqui para frente reaproximar o torcedor da seleção brasileira, Rodrigo? Então, Denis, eu algumas vezes perguntado, né, sobre essa nova expectativa, eu fui perguntado, mas você não acha que a expectativa está elevada? E a minha resposta sempre foi a seguinte: eu prefiro que seja assim, Exato, né, do que vamos dizer, uma falta de esperança, ou imaginando que nós não teremos chances, né, de competir em igualdade às grandes seleções. Pelo contrário, a chegada dele traz esse simbolismo, né, retoma um pouquinho essa esperança. Eu tenho que, por óbvio, também valorizar o caminho até aqui, porque você também percorreu isso. Você sabe muitas vezes que um ciclo de Copa do Mundo, ele, infelizmente, né, funciona assim. Sim. Com as grandes seleções, as seleções que têm mais cobrança. Ela é feita muitas vezes de altos e baixos, sim, de ajustes, de correções de rota, e nesse caso não é diferente. Eu prefiro crer que ainda falta um ano para nós cravarmos a nossa classificação primeiro, cumprirmos o nosso planejamento nos amistosos, que isso é muito importante, você escolher bem os adversários, as diferentes escolas que você vai enfrentar, para que lá na frente não tenha surpresa, né? Então, em esse ciclo sendo bem feito daqui para frente, após a classificação matemática, óbvio, eu tenho esperança, sim, esperança de que muitos desses atletas que na última Copa eram jovens já vão estar numa meia-idade, sim, podendo ser mais protagonistas. Isso faz diferença. Faz toda a diferença. Sim. Eu acho que é um conjunto de fatores, e a chegada do Ancelotti, eu acho que ela traz essa expectativa. Porque você também que viveu nesse meio, você sabe que um cara do tamanho dele, da trajetória dele, sempre olha antes. O que me espera? Eu tenho talento, eu tenho uma mão de obra qualificada, eu vou ter uma boa estrutura, eu tenho condições, eu vou. Então, assim, ele sabe o tamanho da responsabilidade e principalmente do desafio. E eu acho que ele crê nisso, que é possível. Então, se tu tens o comandante dos atletas acreditando, eu acho que isso acaba transpirando para todos nós. Sinta-se à vontade em responder, tá? A gente, obviamente, eu trabalho com comunicação já há quase 15 anos e normalmente surgem notícias nas redes sociais, na imprensa e tudo mais. Dessa primeira convocação, qual foi o teu peso junto com o Juan nessa primeira convocação para a seleção brasileira? Nós, naquele ato da saída do Dorival até a confirmação do Ancelotti, no qual nós fomos até Madrid, nós participamos de todas as observações. A gente não deixou de dar sequência naquilo que nós estávamos acostumados a fazer. E que fazíamos na época do Dorival, né? Abastecendo o banco de dados da CBF, fazendo simulações na chamada lista larga, né, Denilson, que a gente tem ali, sempre ela constituída de até 55 nomes. Nesse caso, após a nossa reunião em Madrid, a gente subiu para 60. Por quê? Porque são 60 nomes que você vai observar e avaliar com um critério maior, né, na parte física, clínica, mental, para depois definir os 23, que nessa são 25. Mas a convocação dos 25 nomes, ela foi para a digital do Ancelotti, né? Houve o debate no período entre Madrid e o anúncio, mas o nosso trabalho foi muito mais colocar para dentro dessa lista larga todos os nomes observados entre Brasil e exterior, né? Os que atuam aqui e nas outras ligas. Na gestão, já num passado distante, na gestão Tite, existia ali um monitoramento de jogadores brasileiros mais jovens no futebol europeu, no mundo, para não correr o risco daquela questão de naturalizar e o cara surgir jogando por outra seleção e tudo mais. Existe esse monitoramento, Rodrigo? Existe, hoje? É claro, é realizado, né, pelo Branco e por todo o pessoal das seleções de base. Inclusive, nós estamos no momento de preparação para o Mundial Sub-20 no Chile, o Mundial Sub-17 no Catar, em novembro, Chile em setembro. Isso também agora acelerando melhor
né, a questão da preparação deles, mas sempre teve no radar. Eles estão sempre monitorando isso e tentando interceptar algum caminho ou algum atleta que possa escorregar nesse meio do caminho. Esse primeiro contato do Ancelotti com os jogadores, pelo que eu vi nas redes sociais, parece que foi um contato assim maravilhoso. Eu vi uma declaração do Casemiro pós o primeiro jogo. Vale lembrar que a gente está conversando aqui na concentração da seleção brasileira. O jogo contra o Equador já aconteceu, o próximo jogo é contra o Paraguai. O Brasil provavelmente pode até entrar em campo classificado, dependendo do resultado da... Nós tem Uruguai e Venezuela e o Uruguai precisa vencer. O Uruguai vencendo e a seleção brasileira vencendo, classifica matematicamente. Ou o empate, né? Venezuela e Uruguai com a nossa vitória, idem. É importante a gente citar o principal jogador da nossa seleção brasileira, que é, assim, no meu pensamento, eu sou muito otimista com a volta do Neymar. O Neymar não é aquele jogador que às vezes me irrita um pouco, por opinião minha, se merece estar ou não merece estar, né? Ele estando... A discussão não é essa, né? Ele estando bem, não tem discussão, cara, não tem muita discussão, porque ele é o diferente. Penso da mesma forma. É isso. É isso. Estando bem. E assim, um dos princípios assim dessa liderança do Ancelotti, ele fala por estar bem, que modifica um pouquinho em relação a clube, que ele falava que ele tem a opção de escolher já para setembro, nas outras convocações, aqueles que estiverem melhor no momento. No clube, às vezes ele não pode contar com os melhores. Então ele está contente com essa possibilidade de escolha. E quando foi falado, e eu estava junto, porque nós falamos com o Neymar, foi essa mensagem. Se cuida, joga, trabalha, tem a minutagem. Para estar dentro. Para estar dentro. Não tem muito segredo. Não tem, né? E a discussão, eu concordo contigo, né? O merecimento, na nossa visão, dele estar na seleção brasileira é outro. Ele estar evoluindo fisicamente, na parte, né, do nível de comprometimento, jogando jogos em sequência. Esse é o merecimento, porque na parte técnica ele já provou e prova sempre que tem a oportunidade de que ele é um jogador extra-classe. Eu acho que não tem muita dúvida. Para terminar, o ambiente que eu estava falando antes aqui, que eu vi uma declaração do Casemiro, da simplicidade do Carlo Ancelotti perante o grupo, perante os jogadores. Queria que você falasse desse primeiro contato do Ancelotti com os jogadores. Assim, buscando um pouquinho, é muito bacana, Denilson, porque desde o início ele se propôs, dentro de uma simplicidade absurda, de se integrar o mais rapidamente possível com a cultura brasileira, com o futebol brasileiro, com as pessoas daqui. Ele conhece tudo do futebol brasileiro. Você fala de jogadores de épocas passadas ou agora, ele tem um conhecimento que nos surpreendeu. Eu costumo dizer que ele tem a autoridade sem ser autoritário. Muito satisfeito com a estrutura que ele encontrou aqui, a estrutura de pessoas, a estrutura da CBF, que ele não conhecia. Ele está muito satisfeito com tudo que tem visto. Ele brinca, é claro que agora precisamos ganhar, né? Mas assim, se sentindo confortável, sim, seguro com o que a gente está podendo oferecer. E os atletas idem. Ele faz conversas coletivas, conversas individuais, aproveita muito o tempo da gente estar junto aqui para colocar informação, modelo de jogo, a forma que ele pensa. E está sendo bastante prazeroso para todos nós também o convívio com ele, porque ele também, você vai entender um pouquinho, a gente costuma dizer que os grandes, né? Os grandes caras, os grandes atletas, os grandes técnicos, eles são simples, a verdade é essa. Então o sucesso dele não é por acaso, está todo mundo muito satisfeito e ele satisfeito conosco também, ou seja, com pouco tempo de casa, dá para dizer que somos uma equipe só aqui. Você falou nesse papo que a gente está tendo aqui, pelo menos 2 ou 3 vezes, sobre autonomia. Uhum. O novo presidente Samir agora na seleção brasileira, a narrativa dele, de dar essa autonomia, de fazer com que o futebol, porque eu entendo que quando ele assume o cargo, ele já ouviu tudo que o torcedor, que a imprensa, que enfim, que a gente pensa que é favorável para a seleção brasileira, dentro da transparência, e ele fala várias vezes nas coletivas e nas entrevistas dele sobre essa questão da autonomia. Uhum. O Rodrigo vai ter, Ancelotti vai ter, todos os braços dentro da seleção, eles vão ter ali... Tem sido assim. Tomadas de decisões. Tem sido assim? Tem sido assim. Nesse começo de trabalho? O discurso, prática, né, reproduz o discurso, o que para nós, assim, no meu caso, como eu te falei, acostumado em 22 anos em clube, 1 ano e pouco aqui. É claro que tem as suas especificidades, diferenças, um pouquinho na dinâmica, mas nesses dias aí tem sido mesmo algo que nos facilita bastante,
porque a gente precisa tomar decisão para agilizar os processos. Sim. E a gente tem conseguido. Nessa data FIFA aí, as coisas têm caminhado bem, não que nas outras não. Era um modelo um pouco diferente, enfim, e que era o modelo. Sim. Ninguém está discutindo se é bom ou ruim, Certo nós ou estamos errado, dizendo que sim. é diferente. E agora, num novo modelo, e as coisas estão caminhando bem. Como eu te falei, se o resultado vir, e a gente espera que venha, e com convencimento também, automaticamente todo esse trabalho de suporte que fica no back-office aqui, ele também vem junto, ele também Sim. vai aparecer. Sim. Então a gente está todo mundo caminhando na mesma direção e eu estou bastante confiante. O meu trabalho aqui, obviamente, é dar espaço para todos os braços dentro da seleção sejam reconhecidos. E a gente teve a oportunidade aqui de conversar com o Rodrigo Caetano, uma história vencedora como gerente de futebol nos clubes, montando clubes campeões de diversas competições de importâncias diferentes, mas construindo times vencedores e hoje no auge da carreira, Sem dúvida. dirigindo uma seleção brasileira com uma responsabilidade enorme em seleção brasileira. Então eu queria te agradecer só pela oportunidade, porque valoriza muito o nosso trabalho. Não, valoriza o nosso. Que você tenha muito sucesso. Eu que te agradeço a oportunidade, como eu te falei, a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz é fundamental e já te falei, sou seu fã, te considero um amigo e eu fico muito feliz, cara, quando caras como você têm cada vez mais espaço no jornalismo esportivo, porque isso faz bem para nós, oxigena, traz boas ideias. Tá? Obrigado de coração. Tamo junto. Mais uma resenha do Dena aqui na Seleção Brasileira. Falamos aqui com o Rodrigo Caetano. Eu, obviamente, pelo caminho que eu vivi, que passei em seleção brasileira, sempre foi muito importante ter transparência com os dirigentes, com os diretores, com as pessoas que estão realmente no dia a dia do atleta de futebol, blindando muitas vezes os protagonistas que são os jogadores. E essa blindagem passa por Rodrigo Caetano, com toda a experiência, com todo o laço dentro do futebol. E assim a gente encerra mais um bate-papo aqui na concentração da Seleção Brasileira. Lembrando o KTO, Liga do Milhão, se você é um bom palpiteiro, chegou a hora de você mostrar isso, que lá no final do ano você pode ganhar R$1 milhão. Obrigado, gente. Até o próximo bate-papo do Denilson Show na concentração da Seleção Brasileira. É isso. Valeu!